Você já se sentiu vazio mesmo rodeado de pessoas? Já acordou ao lado de alguém e ainda assim sentiu que faltava alguma coisa? Já olhou para sua vida e pensou: por que parece que nada preenche, mesmo quando eu tenho o que pedir? A verdade é que vivemos cercados por uma ideia perigosa. A ideia de que só seremos felizes quando alguém nos amar. Quando estivermos em um relacionamento. Quando alguém nos escolher. Mas e se tudo isso for uma mentira? E se a verdadeira felicidade não vier de fora, mas de dentro? E se você já for inteiro e só esqueceram de te contar? Neste vídeo, a gente vai juntos desconstruir essa narrativa. Vamos explorar como o estoicismo pode ajudá-lo a dominar seus pensamentos e emoções, levando a uma vida mais tranquila e com maior controle emocional. Aqui você vai descobrir como transformar a solidão em solitude, o apego em liberdade e a dependência emocional em força interior. Você vai entender por que as pessoas mais fortes são aquelas que aprenderam a se bastar e por que as relações mais saudáveis nascem quando duas pessoas completas se encontram e não quando duas metades se agarram com medo de desmoronar. Esse não é só mais um vídeo sobre amor próprio, é um chamado, um convite ao reencontro mais importante da sua vida, o reencontro com você. Prepare-se para olhar para dentro e talvez pela primeira vez enxergar o suficiente onde antes só via falta. No final, você vai entender que o sucesso, a paz e a verdadeira liberdade emocional nunca dependeram de ninguém além de você. Escreva nos comentários: hoje eu começo a voltar para mim. Essa frase é um ponto de partida, uma âncora, um símbolo de que algo dentro de você está pronto para despertar. E agora, respira fundo, porque o caminho começa aqui. A origem da carência. Por que buscamos fora o que falta dentro? Desde cedo, aprendemos a olhar para fora em busca de aprovação. A criança que fomos entendeu, muitas vezes silenciosamente, que um sorriso valia mais quando vinha acompanhado de um parabéns, que o amor era dado quando o comportamento agradava, que o silêncio do outro podia significar rejeição. Aos poucos, essa criança virou adulto, mas carregou consigo o mesmo padrão: buscar no externo aquilo que deveria ter sido nutrido por dentro. O estoicismo nos ensina que todo sofrimento começa na mente e que a carência nada mais é do que um reflexo da desatenção a nós mesmos. A busca pelo outro como fonte de completude revela uma ausência de diálogo com o próprio eu. O que você sente falta hoje não é do toque, da presença ou da companhia. É da segurança de saber que pode ser suficiente. A carência, essa velha conhecida, não é um defeito, é um sintoma. Ela aponta para um campo dentro de você que ficou negligenciado, talvez ignorado, talvez até adormecido. O problema é que tentamos resolver esse buraco com presenças, distrações, vícios, relacionamentos que só aumentam o vazio que juravam preencher. E aí vem o estoicismo, com sua filosofia prática, para nos lembrar que aquilo que é essencial não depende do outro. O outro pode acompanhar, somar, enriquecer, mas nunca completar. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E que tipo de pensamentos temos cultivado? Será que não nos sabotamos toda vez que achamos que o outro deve validar nossa existência? Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, fala sobre a importância do pensamento direcionado. Ele não falava apenas de dinheiro, mas de uma mente que serve à intenção e não à insegurança. Se você não organiza seus pensamentos, eles te organizam. E uma mente desorganizada é terreno fértil para a carência crescer. Essa é a raiz: desatenção ao interior, falta de clareza sobre o próprio valor, ausência de propósito claro.
É curioso como buscamos no outro aquilo que esquecemos de oferecer a nós mesmos. Cuidado, paciência, elogio, gentileza. Quantas vezes você se elogiou hoje? Quantas vezes se abraçou mentalmente depois de errar? Estamos sempre prontos a julgar, a nos cobrar, a nos punir, mas relutantes em reconhecer nossas virtudes. O estoicismo propõe um retorno à integridade, aquela sensação de estar inteiro, mesmo quando o mundo à volta insiste em te fragmentar. Ao se aproximar da sua essência, a necessidade de preencher buracos desaparece. Não porque eles somem, mas porque você aprende a habitá-los com amor. Existe um mito coletivo de que só estaremos prontos para sermos felizes quando tivermos alguém ao lado. Esse pensamento tão difundido é uma armadilha. Ele cria um ciclo onde você se sabota nas relações, esperando que o outro venha curar uma dor que nem ele entende. E quando esse outro não consegue suprir suas carências, você o culpa. O estoicismo rompe essa ilusão ao ensinar que a verdadeira liberdade emocional nasce do autodomínio. E o autodomínio só floresce quando você se permite escutar, de verdade, as partes de si que foram silenciadas. A carência também se disfarça de urgência. Preciso que ele me responda, tenho que ter alguém, não suporto ficar sozinho. Esse preciso vem do medo. E o medo, quando não é observado, nos comanda. Bob Proctor dizia que o inconsciente conduz 95% das nossas decisões. Se você não identifica o padrão, ele te arrasta. A mente desorganizada cria dependência. Por isso, a organização mental que a filosofia estoica propõe não é sobre ser frio ou insensível. É sobre criar ordem no caos interno. É sobre reconhecer os gatilhos, entender as reações e escolher uma resposta mais consciente. E veja, isso não é um processo de um dia. É uma prática contínua. Você vai tropeçar, vai voltar a projetar expectativas, vai sentir falta. Tudo isso faz parte. Mas a diferença está em como você lida com isso. O mindset de crescimento, tão defendido por Napoleon Hill, é aquele que não se culpa pela falha, mas aprende com ela. Toda vez que você percebe um comportamento carente e decide olhar para ele com curiosidade e compaixão, em vez de se julgar ou reagir impulsivamente, você cresce. Isso é transformação pessoal real. Agora, pare por um instante e reflita. Quem você tem se tornado? Alguém que vive em função da resposta do outro, ou alguém que aprendeu a reconhecer a própria voz, mesmo no silêncio alheio? Isso é sucesso emocional. E o sucesso, segundo os grandes mestres da mente, não é o que você conquista lá fora, mas o que você cultiva aqui dentro. Controlar suas emoções, reorganizar seus pensamentos e fortalecer sua identidade são passos para uma vida mais leve e mais livre. Pode parecer simples, mas escrever num papel "eu me basto" e repetir isso diariamente pode ser o início de uma reprogramação profunda. A repetição é o que forma crenças, e as crenças moldam a realidade. Como disse Bob Proctor, você nunca vai escapar da imagem que tem de si mesmo. Então, por que não criar uma imagem mais poderosa? Uma imagem de alguém que não precisa mendigar afeto, porque já é amor em essência? A carência, em sua raiz mais profunda, não é sobre o outro. É sobre você esquecer quem é quando está sozinho. Quando se reencontra, tudo muda. As relações deixam de ser um campo de escassez e viram um espaço de abundância. Você não ama para ser amado. Ama porque tem amor de sobra. Não busca para se preencher. Busca porque quer compartilhar. Essa é a diferença entre dependência e presença, entre ausência de si e transbordamento de si. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho me preencher por dentro. Essa afirmação simples pode ser o primeiro passo para quebrar o ciclo da carência emocional.
E se quiser continuar essa jornada estoica de autoconhecimento e mentalidade estoica, fica comigo. No próximo passo, vamos entender por que a felicidade verdadeira não vem de fora, mas de uma chama interna que nenhum vento é capaz de apagar. A felicidade estoica, uma chama acesa por dentro e inatingível por ventos externos. Felicidade, essa palavra que tantas vezes nos parece um destino distante, escondido atrás de conquistas, relacionamentos ou metas cumpridas. A maioria das pessoas foi condicionada a pensar que felicidade é um prêmio e não um estado interno. Vou ser feliz quando me formar, quando encontrar alguém que me ame de verdade, quando tiver minha liberdade financeira. A lista é longa, mas o estoicismo olha para isso com um sorriso sutil, quase irônico, porque ele sabe que a felicidade verdadeira não está no que acontece, mas no que você cultiva enquanto a vida acontece. Ela é como uma vela acesa no coração. Se você não proteger essa chama, qualquer vento emocional a apaga. A filosofia prática dos estoicos nos convida a parar de correr atrás daquilo que já temos potencial de carregar. A chama interior não depende do tempo, da sorte ou da presença de alguém. Ela depende de vigilância mental. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade está dentro de você, moldada por seus pensamentos e atitudes." Bob Proctor diria que a mente é como um jardim e que tudo o que floresce ali foi antes plantado com intenção ou negligência. O problema é que muitos de nós estamos esperando que o mundo regue nossa alma e esquecemos que é nossa a responsabilidade de segurar o regador. Imagine alguém que possui uma vela acesa em meio a uma ventania. Ela não pode controlar os ventos, mas pode proteger a chama com as mãos. É isso que o estoicismo ensina. A vida vai soprar, as pessoas vão te desapontar, as notícias ruins virão. Mas se você mantiver sua vigilância, sua disciplina emocional, seu centro de gravidade interno, a chama não se apaga. Napoleon Hill falava sobre a importância da fé inabalável, não religiosa, mas emocional. A fé de que, mesmo em meio ao caos, você carrega em si um ponto de luz que não depende das circunstâncias. Só que manter essa chama acesa exige prática. Não é sobre se isolar, se fechar para o mundo ou se tornar indiferente. É sobre desenvolver uma organização mental que te permite atravessar os altos e baixos sem perder o eixo. Felicidade não é ausência de problemas, é presença de sentido. Quando você entende que pode escolher como reagir, como pensar, como interpretar, você passa a experimentar momentos de paz, mesmo nas fases mais turbulentas. E esse é o segredo do sucesso emocional. Não viver sem dor, mas saber extrair sabedoria dela. Muitos confundem felicidade com euforia, com empolgação constante, com aquela adrenalina de viver experiências novas. Mas a felicidade estoica é outra coisa. Ela é calma, silenciosa, quase invisível aos olhos de quem ainda corre atrás do barulho. Ela não precisa provar nada a ninguém, não precisa ser compartilhada em redes sociais. Ela se basta no silêncio de uma manhã tranquila, na respiração consciente, no prazer de ter sobrevivido a si mesmo mais uma vez. Isso é transformação pessoal. Isso é maturidade emocional. E mesmo que tudo à sua volta desmorone, a felicidade verdadeira permanece. Porque ela não mora naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Você pode perder um emprego, terminar uma relação, ter um plano frustrado e ainda assim manter sua chama acesa. Como? Com consciência, com práticas diárias que alimentam sua mente, com a filosofia estoica como guia. E aqui, mais uma vez, entra a importância de cultivar virtudes estoicas: paciência, moderação, coragem, sabedoria. Virtudes que não se apagam com o vento. Se você sente que sua felicidade sempre depende de algo externo, isso não é um problema, é um sinal, um convite à interiorização. A felicidade que depende do outro
é como uma vela deixada ao relento, instável, frágil, passageira. Mas a felicidade estoica é como um farol interno. Ela guia, aquece e ilumina. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. E quando você passa a proteger essa luz, você começa a inspirar os outros sem esforço, simplesmente por ser quem é. Não é preciso se tornar um monge ou viver isolado no alto de uma montanha para acessar esse estado. O que você precisa é de disciplina. E a disciplina começa com hábitos simples. Uma meditação matinal, uma frase lida em Marco Aurélio, uma pausa para escutar seus pensamentos antes de responder no automático. Aos poucos, a mente se organiza e com ela o coração se alinha. Quando isso acontece, você não precisa mais fugir da vida. Você começa a habitá-la com presença. Bob Proctor dizia que os resultados são efeitos da imagem interna que carregamos. E se você carrega a imagem de alguém que só será feliz quando, se ou depois que, então a felicidade será sempre adiada. Mas se você começa a se ver como alguém que já é inteiro, já é digno, já é capaz de sentir gratidão pelo simples fato de estar vivo, então a chama acende. E ela não precisa ser grande, ela só precisa ser real. Felicidade estoica não é sobre negar emoções, é sobre não ser dominado por elas. É ter consciência de que até mesmo a tristeza tem seu papel e que ela pode ser vivida sem queimar a casa toda. É confiar que há um centro de paz dentro de você que não desaparece. Apenas se cala quando você grita e quando você silencia. Ele volta. Esse centro é sua bússola. É ele quem te ajuda a atravessar a tempestade sem naufragar emocionalmente. Se essa ideia tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou a chama que nada apaga. Essa frase pode parecer simples agora, mas quando repetida com consciência, ela começa a moldar sua identidade. E se você deseja continuar essa jornada de sabedoria interior, com base no estoicismo e na filosofia, para controle emocional, fica comigo. Porque ainda há verdades profundas a serem descobertas, especialmente sobre a mentira que nos contaram, de que não somos suficientes sozinhos. Você é completo agora, mas a sociedade te convenceu do contrário. Desde cedo, a sociedade nos ensina que estamos incompletos, que precisamos alcançar, conquistar, acumular, que há sempre algo faltando. Um diploma, um corpo ideal, um cargo mais alto, um relacionamento feliz. Essa crença é plantada sorrateiramente nas propagandas, nas escolas, nas comparações silenciosas que fazemos com os outros. E como crianças que crescem nesse terreno, acabamos acreditando que só seremos inteiros quando conquistarmos alguma coisa lá fora. Mas o estoicismo olha para tudo isso com olhos serenos. Ele nos convida a uma provocação simples, porém poderosa. E se você já fosse completo agora, exatamente como está, o maior golpe que a sociedade deu na nossa identidade foi nos convencer de que somos apenas fragmentos em busca de conserto. E com isso, passamos a consumir produtos, ideias, até relações como se fossem remendos. Mas Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembrava que nada de fora pode tocar a alma, a menos que ela mesma permita. A alma, essa essência que carregamos, é completa por natureza. O que falta, na verdade, não é algo externo, é o reconhecimento interno. É a lembrança de que você já é inteiro e não precisa se moldar a expectativas para se encaixar no molde de felicidade vendido por aí. Quando você começa a se olhar com mais atenção, percebe que sua busca por mais nunca teve fim, porque partia da premissa de que menos era o que você era. E não é. Você foi apenas desconectado da sua essência. O mindset de crescimento não é sobre correr atrás.
é sobre retornar ao centro. Bob Proctor dizia que a verdadeira transformação pessoal começa quando mudamos a autoimagem. E a autoimagem é construída todos os dias, nos pequenos pensamentos que você aceita como verdade. O estoicismo, como filosofia prática, atua aqui. Ele te ajuda a observar os pensamentos como nuvens que passam. E ao invés de embarcar em cada uma, você aprende a permanecer. Você já reparou como o mercado inteiro gira em torno de te fazer sentir insuficiente? Compre isso para ser aceito. Use aquilo para ser desejado. Alcance aquilo outro para ser alguém importante. Mas e se a real revolução for parar, olhar no espelho e dizer: eu já sou inteiro mesmo em movimento? Isso não é estagnação, é clareza. Quando você se aceita por inteiro, inclusive com suas falhas, você não para de crescer. Você cresce com mais verdade, sem precisar se anular. Há uma diferença entre evoluir por amor e evoluir por vergonha. O primeiro constrói, o segundo destrói. A transformação pessoal, quando guiada pela mentalidade estoica, é um florescimento natural. Você começa a se desenvolver não porque se odeia, mas porque se respeita, não porque se sente inadequado, mas porque se sente digno de ser ainda mais. Isso muda tudo. Você deixa de perseguir metas por medo da rejeição e começa a criar projetos por paixão, por propósito, por convicção. A sociedade diz que você precisa provar seu valor. O estoicismo responde: o valor já está em você. E aí surge o verdadeiro sucesso. Aquele que nasce da integridade, da coerência entre quem você é e o que você expressa no mundo. O sucesso estoico não precisa de aplausos. Ele é silencioso, interno, mas sólido como rocha. E ao desenvolver esse tipo de autossuficiência, você para de girar em torno dos outros. Você se torna o seu próprio centro de gravidade. Quando você se dá conta de que nada falta, até o vazio muda de forma. Ele deixa de ser um abismo assustador e passa a ser um campo fértil para novas possibilidades. A organização mental começa a se manifestar espontaneamente. Você não precisa mais da opinião alheia para se sentir seguro. Você escuta, considera, aprende, mas decide a partir da sua própria bússola interna. E isso é raro. Isso é poder. Isso é liberdade. Claro que esse processo não é imediato. Há dias em que você ainda vai se comparar. Vai sentir que está atrás dos outros. Vai olhar as redes sociais e acreditar por um segundo que a vida dos outros é mais interessante. Mas agora você tem consciência. E a consciência é uma lanterna que ilumina as armadilhas da mente. Cada vez que você se lembra disso, você volta. Volta para si. E esse voltar é o que te reconstrói. Napoleon Hill dizia que o fracasso mais perigoso é o fracasso em reconhecer a si mesmo como causa da própria vida. Quando você se acha incompleto, você terceiriza sua existência. Mas quando você entende que já é o suficiente, passa a ser autor da sua história. A mentalidade estoica, então, não é apenas um pensamento bonito. É uma postura, um estilo de viver, um escudo contra as expectativas que o mundo tenta empurrar. A completude não é a ausência de problemas. É a consciência de que você não precisa de uma vida perfeita para se sentir em paz. Você precisa de presença, de honestidade consigo, de coragem para olhar para dentro e dizer: sou suficiente agora, mesmo em construção. Porque o que é verdadeiro nunca depende do exterior. E aquilo que vem de fora pode até te inspirar, mas nunca vai te definir. Quem te define é você e ninguém mais. Se você sente que passou a vida tentando ser mais para agradar os outros, escreva agora nos comentários: eu sou completo, mesmo em movimento. Essa é a semente da transformação pessoal. E se ficou com algo pulsando aí dentro, siga comigo. No próximo passo, vamos falar sobre o poder de estar só e como a solitude pode ser o seu reencontro mais poderoso. Solidão ou solitude? O encontro com sua verdadeira companhia.
Existe uma diferença sutil, mas abismal, entre estar só e estar em paz com a própria presença. A solidão grita, incomoda, machuca. Já a solitude silencia, acolhe, transforma. Mas por que é tão difícil fazer essa transição? Talvez porque, durante a maior parte da vida, nos ensinaram que estar só é sinal de fracasso. Que quem está sozinho é porque foi rejeitado, abandonado, deixado de lado. E é por isso que muitos fogem de si, lotando a agenda, os contatos, as notificações, qualquer coisa que impeça o encontro com o vazio. O estoicismo, no entanto, nos convida a inverter essa lógica. Ele diz: pare, escute, fique, porque é nesse silêncio que mora o reencontro mais necessário, o reencontro com você. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de manter o equilíbrio. Suas meditações não eram para o mundo, eram para o seu próprio espírito. E isso é a solitude, uma conversa honesta com a alma. A filosofia estoica propõe que você aprenda a ser sua melhor companhia, não por isolamento, mas por maturidade emocional. Quando você está confortável consigo, o outro se torna bônus, não necessidade. Isso muda toda a dinâmica dos relacionamentos, das escolhas, da vida. A solidão é ausência, a solitude é presença. A primeira sangra, a segunda cura. A diferença entre elas está no estado mental. Uma pessoa pode estar rodeada de gente e ainda se sentir profundamente só. E outra pode passar dias em silêncio e sentir-se plenamente acompanhada. Isso tem a ver com organização mental e com o mindset de crescimento. Quando a mente está condicionada a depender da presença do outro para se sentir viva, qualquer espaço de silêncio vira ameaça. Mas quando ela é treinada para perceber a vida que pulsa dentro, o silêncio vira lar. A solitude, então, não é castigo, é privilégio de quem aprendeu a se ouvir. É na solitude que você escuta seus pensamentos mais autênticos, que se conecta com seu propósito, que entende quais decisões são suas de fato e quais são apenas reflexos de agradar os outros. E é ali também que a transformação pessoal começa de verdade. Porque fora do ruído, as máscaras caem. E sem máscaras, sobra você. Nu de expectativas, livre da necessidade de performance. É nesse momento que o estoicismo brilha. Ele não pede que você fuja da dor. Ele te convida a atravessá-la com dignidade. Bob Proctor dizia que sem silêncio não há acesso ao inconsciente. E é verdade. É no silêncio que você consegue reprogramar sua mente, dissolver crenças limitantes, cultivar uma mentalidade estoica. O silêncio não é ausência, é ferramenta. É o solo fértil onde as raízes da alma crescem. Mas é preciso coragem para habitar esse espaço. Coragem para parar de buscar lá fora o que só o dentro pode oferecer. Coragem para reconhecer que o desconforto da solidão é, na verdade, um convite para a expansão da consciência. O sucesso nesse contexto deixa de ser visível aos olhos e passa a ser sentido no coração. Não é mais sobre aplausos, metas ou relacionamentos perfeitos. É sobre acordar e sentir paz, sobre estar consigo sem pressa de fugir, sobre olhar no espelho e não ver um estranho. A filosofia para controle emocional nos ensina isso. A verdadeira estabilidade vem da conexão interna. Quando você está bem com sua própria presença, ninguém pode te ameaçar com ausência. E essa é uma das virtudes estoicas mais nobres, a autossuficiência emocional. E veja, isso não quer dizer que você não precise de pessoas. Quer dizer que você não se perde sem elas, que você não se dobra para caber em lugares que não te acolhem, que você não implora por atenção, porque já entendeu que sua paz não pode ser negociada. A solitude te devolve esse poder, o de escolher com quem estar e não mais implorar por companhia. O de construir relações saudáveis, porque você já não precisa de muletas emocionais. No começo pode doer,
O silêncio machuca quem não sabe o que fazer com ele, mas aos poucos ele se transforma em música. Uma música que só você escuta e que passa a guiar seus passos. A solitude se torna seu refúgio, não sua prisão. E você percebe que estar só é muitas vezes a única forma de se encontrar, de se lembrar, de se curar e de se preparar para voltar ao mundo com mais clareza, mais amor e mais força. Napoleon Hill dizia: a mente, quando alimentada com pensamentos positivos e focados, se torna uma fonte inesgotável de poder. E esse tipo de pensamento só nasce no silêncio da solitude. Não se cultiva poder pessoal em meio à distração constante. É no silêncio, longe dos holofotes, que você se constrói, que você define quem é, o que quer e o que não está mais disposto a aceitar. A filosofia estoica é, em essência, um caminho para dentro, um convite diário a habitar-se, a reconhecer que o mundo interno sempre será mais vasto que qualquer reconhecimento externo. Quando você aceita a solitude como aliada, você para de resistir ao tempo que passa e começa a valorizar o tempo que fica, tempo com você. E nesse espaço sagrado, você percebe, não está só, está em boa companhia. Se isso te tocou, se você já sentiu essa dor e também essa paz, escreva nos comentários. Aprendo a gostar da minha própria companhia. Essa é a semente da liberdade emocional. E no próximo passo, vamos olhar para as relações de outra forma. Sem dependência, sem apego cego, apenas com presença e verdade. Relações sem dependência. Amar sem se perder. Conviver sem se anular. Amar não deveria ser um ato de anulação. Mas, infelizmente, muitos aprendem desde cedo que o amor exige sacrifício e confundem isso com renúncia de si. Quantas vezes você já viu alguém se moldar tanto ao outro que perdeu a própria essência? Deixou de fazer o que gostava, abandonou seus sonhos, passou a medir palavras, a andar em ovos, só para manter a relação. O problema é que esse tipo de amor sufoca, e mais cedo ou mais tarde, as rachaduras aparecem. O estoicismo, por outro lado, nos mostra um caminho diferente. O amor não deve vir da carência, mas da abundância interior. Você não se une ao outro para se completar, mas para compartilhar aquilo que já transborda. Quando você ama a partir da dependência, tudo vira ameaça. Um silêncio já parece abandono, um desacordo vira rejeição, uma ausência temporária se transforma em desespero, e é aí que a desorganização mental domina. Você perde a referência de si mesmo e passa a funcionar com base no outro. Isso não é amor, é apego disfarçado. Marco Aurélio dizia: se algo te faz sofrer, não é a coisa em si, mas o julgamento que você faz dela. A dor de um relacionamento tóxico nasce muitas vezes da expectativa irreal que se criou. E é por isso que o controle emocional é uma das maiores virtudes estoicas. Ele nos ensina a responder com presença e não com desespero. Conviver sem se anular exige coragem. A coragem de manter sua verdade mesmo quando o outro não entende. A coragem de dizer não quando algo fere sua integridade, de afirmar suas necessidades sem medo de parecer egoísta. Bob Proctor falava muito sobre padrões inconscientes herdados, e muitos de nós carregamos padrões relacionais baseados em submissão emocional. Mas isso pode e deve ser reprogramado. A transformação pessoal começa quando você percebe que amar não é se ausentar de si, mas se ampliar. Que estar junto não é se diluir no outro, mas caminhar lado a lado, com respeito e liberdade. O amor saudável é leve, é apoio, não prisão, é incentivo, não cobrança, é diálogo, não manipulação. Mas para viver esse tipo de amor, você precisa primeiro ser inteiro.
O estoicismo ensina que só quem domina a própria mente pode realmente amar, porque não projeta no outro suas feridas. E quando você para de exigir que o outro te salve, você permite que ele te acompanhe. A relação deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um jardim cultivado por dois. É preciso também entender que o amor verdadeiro respeita limites. E limites não são muros, são portões. Eles não isolam, organizam. Quando você estabelece suas fronteiras emocionais com clareza, você cria um espaço de segurança, não apenas para si, mas para o outro também. As relações florescem onde há liberdade e confiança. Napoleon Hill dizia que as pessoas de mente disciplinada prosperam em todos os campos, inclusive no amor, porque sabem o que toleram, o que não aceitam e o que merecem. E não se trata de frieza, mas de maturidade emocional. Você pode ser sensível e ainda assim firme. Pode amar intensamente sem se desrespeitar. Isso é controle emocional, saber que suas emoções são suas e que ninguém tem o poder de ativá-las sem o seu consentimento. Relações saudáveis são construídas entre dois mundos internos bem habitados. Quando isso acontece, a convivência se torna expansão e não desgaste. Agora pare e pense, em quantas relações você se perdeu tentando ser aceito? Quantas vezes anulou seus desejos só para evitar um conflito? Essa reflexão dói, mas é necessária. Porque é ela que abre a porta para a verdadeira transformação pessoal. Você merece viver relações em que possa ser inteiro, em que não precise diminuir sua luz para que o outro se sinta confortável. Relações em que o amor é presença, não cobrança. A mentalidade estoica te oferece essa bússola. Ela te mostra o caminho de volta para si, mesmo quando o coração insiste em se perder no outro. A organização mental, nesse caso, é a base do amor consciente. Você aprende a observar os próprios padrões, a reconhecer seus limites, a comunicar o que sente sem culpar o outro. Você se responsabiliza por sua parte, e apenas por ela. Isso traz uma leveza imensa, porque você entende que nem tudo depende de você. Que o outro também tem seus processos, suas sombras, suas escolhas, e que amar muitas vezes é permitir o espaço do outro, sem deixar de habitar o seu. Isso não quer dizer que as relações se tornam fáceis, mas elas se tornam verdadeiras. E a verdade é libertadora. Quando você ama com presença e autonomia, você não implora, não se humilha, não tenta convencer. Você se oferece com inteireza. E se o outro não souber acolher, você continua inteiro. Isso é sucesso emocional. Isso é liberdade. Isso é filosofia prática aplicada à vida cotidiana. Napoleon Hill falava que a energia emocional é uma das maiores forças criativas da vida. E quando essa energia é canalizada com consciência, ela se transforma em fonte de inspiração e não de dependência. Você deixa de viver relacionamentos como muletas e passa a vivê-los como dança. Uma dança onde ninguém pisa no pé de ninguém, porque ambos respeitam o próprio ritmo e celebram o encontro entre dois seres autônomos. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo em você ou nas suas relações, escreva nos comentários: "Eu escolho amar sem me perder". Essa frase pode ser seu ponto de virada. E no próximo passo, vamos explorar como nasce a verdadeira liberdade emocional, aquela que surge quando, enfim, você basta a si mesmo. A liberdade emocional, que nasce quando você basta a si mesmo. Imagine viver um dia sem precisar que alguém te elogie para se sentir bem, sem precisar daquela resposta no celular para confirmar que é importante. Sem depender de olhares, curtidas ou validações externas para acreditar no seu valor. Isso não é indiferença, tampouco orgulho. É liberdade emocional. Um estado de consciência no qual você deixa de ser refém dos afetos alheios e passa a ser sustentado por sua própria presença. O estoicismo chama isso de autossuficiência da alma.
Marco Aurélio, em sua sabedoria silenciosa, escreveu: "A verdadeira felicidade é viver em harmonia consigo mesmo. E essa harmonia começa quando você se basta. Bastar-se não significa se isolar do mundo. Pelo contrário, significa se posicionar nele com firmeza, sabendo que, se tudo falhar ao redor, você ainda será o seu porto seguro." Essa sensação de solidez interna não se constrói da noite para o dia. É um processo, uma prática, um estilo de viver. E o estoicismo oferece as ferramentas. Ele te ensina a cultivar a virtude estoica da independência emocional, aquela que não depende da aceitação externa, porque já encontrou pertencimento dentro de si. Esse é um dos maiores atos de transformação pessoal. Parar de buscar lá fora aquilo que já existe, quietamente, dentro de você. Quando você se basta, tudo muda. As relações mudam, o trabalho muda, os objetivos mudam. Você não se perde mais tentando se encaixar, porque não está mais desesperado para ser escolhido. Você se escolhe. Com leveza, com respeito, com presença. Bob Proctor falava que o nível de liberdade que você experimenta na vida é diretamente proporcional ao nível de responsabilidade que você assume sobre si mesmo. E assumir-se é isso: parar de culpar o outro pela sua dor, parar de entregar sua paz em mãos alheias, parar de terceirizar a própria felicidade. Há uma força imensa em alguém que aprendeu a ficar em silêncio consigo. Não o silêncio do orgulho ferido, mas o silêncio sereno de quem aprendeu a se escutar. Quando a mente se organiza, o coração acalma. E essa organização mental não vem por acaso. Ela é construída com hábitos, com escolhas conscientes, com práticas que cultivam clareza. É ler Marco Aurélio antes de dormir. É escrever sobre seus sentimentos sem julgamento. É meditar antes de reagir. É praticar a filosofia prática como escudo e bússola. A liberdade emocional nasce dessa constância interna. Ela é a maturidade de quem já não se desespera diante da rejeição, porque sabe que nada verdadeiro pode ser perdido. É o conforto de saber que, mesmo diante do silêncio do outro, você continua inteiro. Essa estabilidade não te torna frio, te torna inviolável. E isso é uma das mais belas conquistas de uma mentalidade estoica. A firmeza serena de quem já não teme o abandono porque nunca mais se abandona. Veja, ser livre emocionalmente não é sobre não sentir, é sobre sentir com responsabilidade. É saber que suas emoções são suas e por isso você pode acolhê-las, direcioná-las, transformá-las. Napoleon Hill dizia que a emoção é a faísca que acende a ação. Mas sem controle emocional, essa faísca vira incêndio. O estoicismo te ensina a segurar essa centelha com sabedoria, a aquecer sem queimar, a iluminar sem consumir. Quando você se basta, o amor se torna escolha, não necessidade. O trabalho vira expressão, não obrigação. O silêncio se torna paz, não castigo. Você passa a se mover com mais presença, mais verdade, mais poder. E o sucesso, que antes era medido em números, agora passa a ser sentido em presença, em leveza, em coerência interna. Essa é a verdadeira transformação pessoal. Tornar-se suficiente para si e ainda assim aberto para o mundo. Não há prisão maior do que depender emocionalmente de alguém que não pode ou não quer te oferecer o que você precisa. E não há liberdade maior do que perceber que você já tem em si tudo o que buscava no outro. Quando esse entendimento se enraiza, tudo se simplifica. Você para de implorar por amor e começa a ser amor. Para de buscar atenção e começa a ser presença. Para de lutar por reconhecimento e começa a reconhecer-se. A virtude estoica da autodisciplina também mora aqui, porque bastar-se exige escolhas diárias.
a de se tratar com respeito, a de se priorizar sem culpa, a de sustentar seus valores mesmo diante da tentação de se moldar ao outro. Isso não é egoísmo, é alinhamento. Quem se alinha por dentro não se perde por fora. Quem se reconhece não se desfaz para caber. Quem se basta, transborda. A liberdade emocional te permite viver em paz mesmo em meio à confusão. Permite dizer não sem medo de perder o amor do outro. Permite ficar só sem sentir solidão. Ela te dá o direito de escolher com consciência e não por impulso. E quando você chega nesse ponto, o mundo continua o mesmo, mas você não. Porque agora você é sua própria âncora, sua própria casa, sua própria fonte. Se esse texto te tocou em algum nível, escreva nos comentários: eu sou minha própria fonte de paz. Essa afirmação, repetida com intenção, começa a moldar sua nova identidade. E se você quiser aprofundar esse processo, continue aqui comigo. Porque o próximo passo é tão importante quanto a introdução de tudo isso, a base da sua reconstrução. Agora que você caminhou por cada palavra, cada pausa, cada reflexão, talvez tenha percebido que a felicidade que buscava lá fora estava o tempo todo adormecida dentro de você. E não, isso não significa que você nunca mais vai precisar de alguém, nem que vai viver isolado num castelo emocional. Significa apenas que você, enfim, aprendeu a se reconhecer como casa, como fonte, como centro. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro sucesso não está em conquistar tudo, mas em não ser mais prisioneiro de nada, nem das opiniões, nem da carência, nem do medo de estar só. A transformação pessoal começa no momento em que você entende que estar em paz consigo mesmo é a maior forma de poder. E o controle emocional que você desenvolve nesse processo se torna a sua armadura silenciosa, aquela que te protege sem te endurecer. Agora, pare por um instante e se pergunte: quais relações você está mantendo por medo de ficar só? Quais partes suas você deixou de lado tentando ser aceito? Quem você seria se hoje decidisse que se basta? A liberdade emocional não é um destino. É uma prática diária. É a escolha de voltar para si sempre que o mundo tentar te tirar do centro. E é isso que eu desejo para você, que essa escolha se torne o seu novo hábito. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: eu sou o meu ponto de equilíbrio. Assim, você sela esse compromisso consigo. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente constrói juntos uma mente estoica e uma alma livre. Clique também no link fixado no primeiro comentário. Lá tem um e-book gratuito que vai te ajudar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento, mentalidade estoica e organização emocional. Agora vá e leve essa paz com você, porque quem se basta, transborda.